Matemática, 11º ano, ensino médio, são 2 níveis abrangidos por esta aula. Vamos falar da posição relativa entre duas retas. Esta aula é a aula número 15 do capítulo de Geometria no plano e no espaço. Se gostar da aula, não hesite em fazer like e em partilhar com os seus amigos. Vamos falar nesta aula da posição relativa entre duas retas. É um caso particular da posição relativa entre retas e planos. Temos aqui no lado esquerdo um índice correspondente à segunda parte do capítulo de Geometria no plano e no espaço, quer isto dizer que há também um índice relativo à primeira parte, igualmente preenchido. E estamos, portanto, nesta parte da matéria. Vamos começar com a posição relativa entre duas retas. À medida que formos avançando nos assuntos, vai aparecer assombreado a parte correspondente. Vamos então começar por apresentar as posições relativas entre duas retas, seguindo-se entre uma reta e um plano, isto será na aula seguinte, e depois entre dois planos no espaço. De seguida, fazemos o seu enquadramento com os vetores diretores das retas e com os vetores normais das retas e dos planos envolvidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, depois de apresentarmos as diferentes posições relativas entre duas retas, ou entre uma reta e um plano, ou entre dois planos, vamos, através de seus vetores diretores, no caso das retas, ou dos vetores normais ao plano, estabelecer relações entre eles que nos permitam concluir quanto à posição relativa dos mesmos. Vamos começar com a posição relativa entre duas retas. Nos gráficos seguintes, apresentamos as posições relativas de duas retas R e S e a relação entre os seus vetores diretores R e S no caso em que são complanares. A situação de retas complanares pode-se dividir em retas paralelas e em retas concorrentes. No caso das paralelas, temos as retas estritamente paralelas, significa que são paralelas mas não se intersetam, e temos o caso trivial de serem coincidentes. Quando as retas são coincidentes uma com a outra, também se diz que são paralelas. No caso das concorrentes, podem ser oblíquas, observa-se aqui na figura um ponto em comum entre as retas R e S, ou então perpendiculares, têm também um ponto em comum, daí que se também denominem concorrentes, mas têm a particularidade de formarem um ângulo 90 graus entre elas. Em termos de vetores, nós vamos ter que duas retas são estritamente paralelas quando o vetor diretor de uma delas for igual a uma constante que se denomina por escalar vezes o vetor diretor da outra. Por exemplo, o R é igual a 2S, a 3S, a 4S, a menos 2S, para algum k pertencente a R. Portanto, significa que os vetores diretores são colineares. Acrescente-se que esta característica tem que haver um ponto da reta R que não pertença à reta S. Basta que isso aconteça, ou ao contrário, naturalmente, um ponto S que não pertence à R, basta que isso aconteça para nós sabermos que a reta é estritamente, que as retas são estritamente paralelas. Quer isto dizer que são paralelas. E se há um ponto que pertence a uma delas e não pertence à outra, necessariamente elas são estritamente paralelas. O caso de coincidentes significa que estão uma por cima da outra, portanto é um caso trivial. Em termos analíticos, vai corresponder a haver duas equações que as definem que são equivalentes. Temos, portanto, R e S podem ser o mesmo vetor, podemos considerar, são iguais, precisamente, mas aqui também se fala da colinearidade, basta que sejam vetores colineares para assegurar que as retas são coincidentes. Portanto, e além disso, tem que um ponto de uma delas pertencer à outra, portanto, se são paralelas e um ponto de uma delas pertence à outra, necessariamente elas serão coincidentes. Pode ser uma maneira útil de provar que retas são coincidentes, porque às vezes as equações que as definem podem ter aspectos diferentes. No caso das oblíquas, dá-se o caso de os vetores, o produto escalar entre os dois vetores diretores de R e de S é diferente de zero, o que significa em termos práticos, para quem conhece as propriedades do produto escalar, significa em termos práticos que os vetores não são perpendiculares e, além disso, também não podem ser colineares, porque se fossem colineares já iríamos cair num caso como este que estava aqui atrás. Portanto, para as retas serem oblíquas, tem que acontecer, os vetores não podem ser perpendiculares e, além disso, também não podem ser colineares, porque a colinearidade iria garantir o paralelismo entre as retas. No caso de serem perpendiculares, tem que haver a propriedade de terem um ponto em comum, claro que sim,
E além disso, os vetores diretores têm um produto escalar igual a zero. Portanto, isto é suficiente para que as retas sejam concorrentes perpendiculares. Um ponto em comum e vetores diretores a formarem um ângulo de 90 graus, ou seja, se o produto escalar igual a zero. Vamos agora sim ao caso de não complanares. Não complanares significa que não há nenhum plano que as contenha. No caso anterior, em qualquer um dos casos, nós temos planos que contêm as retas. Portanto, note-se que aqui há um único plano que contém as duas retas ao mesmo tempo. Aqui as retas são coincidentes e há infinitos planos que as contêm, mas aqui também vai acontecer haver um único plano que as contém e aqui também. Mas neste caso que aqui apresento, elas não são complanares porque não há nenhum plano que contenha estas duas retas. A diferença que há entre as retas oblíquas, que estamos aqui a ver e as que vimos há pouco, aqui aparece assinalado um ponto em comum, aqui na figura não aparece este ponto em comum, o que significa que uma reta está por cima da outra. Aparece na figura que esta reta A azul, a reta S, está por cima da reta R, mas nós a representá-la teremos obrigatoriamente que pôr uma que parece cruzar a outra, mas não está acima da reta. Portanto, elas não se interceptam e, portanto, não vai haver nenhum plano que as contenha, daí que não seja complanar as duas retas. Aqui no caso destas retas perpendiculares, a reta azul também está por cima da vermelha, vê-se bem, e também está acima, portanto não está à mesma cota, e portanto elas nunca se vão interceptar, nem vai haver nenhum plano que as contenha. Em termos de vetores, vamos ter aqui, mais uma vez, que o produto escalar entre eles é diferente de zero, que é para garantir que não são perpendiculares, e um vetor não é diferente de k vezes o outro para todo o k pertencente a R, o que significa em termos práticos que eles não são paralelos, porque caso fossem, já as retas seriam complanares, já havia um plano que as continha as duas e enquadrávamos-nos de um caso como descrito anteriormente. No caso de retas perpendiculares, vamos ter que os vetores têm que ser perpendiculares, daí que o seu produto escalar seja zero. Portanto, e neste caso não podem ter nenhum ponto em comum. Vamos agora ver um exemplo. Consideremos o paralelepípedo representado no referencial autonormado OXYZ da figura que aqui temos, aqui ao lado. Temos, portanto, um paralelepípedo que tem dimensões 5 vezes 7 vezes 8 e temos que as retas, resumindo o que falámos há pouco, podem ser complanares ou não complanares. Dentro do caso particular de complanares, podem ser paralelas ou concorrentes. E dentro do caso particular de paralelas, podem ser estritamente paralelas ou coincidentes. No caso das concorrentes, podem ser oblíquas ou perpendiculares. No caso de retas não complanares, podem também ser oblíquas e perpendiculares. Foi isso que falámos há pouco e esta figura é ótima para exemplificar cada um destes casos. Temos que as retas EF e GH são complanares paralelas, estritamente paralelas. EF e GH, vamos vê-las. EF, aqui está, a reta contém este segmento de reta. E GH, a reta contém este segmento de reta. Elas são complanares, há um plano que as contém, que é o plano EFG, e são estritamente paralelas, como nós conseguimos observar. São paralelas e não se interceptam. Em termos de vetores, o vetor EF é igual a 1 vezes o vetor GH. Portanto, o vetor EF é efetivamente igual ao vetor GH, por isso é 1 vezes o vetor GH, e com base nisto, nós concluímos que os vetores são colineares, e isto foi o que vimos há pouco, era o que era necessário para que as retas fossem paralelas. Como não há, como o ponto E não pertence à reta EH, temos necessariamente que elas são estritamente paralelas. É assim que se vê analiticamente. Retas coincidentes GH e HG, o exemplo trivial GH e HG, portanto a reta, note-se que a reta não é o segmento de reta, a reta é o todo, portanto temos uma reta que contém o segmento de reta e prolonga-se para infinito, e portanto GH e HG são trivialmente retas coincidentes. Em termos de vetores, vamos ter que um vetor é simétrico do outro, o vetor GH é simétrico do HG, e logo são colineares, portanto, em particular, podemos dizer que são coincidentes, portanto, coincidem por todos os pontos de uma reta pertencem à outra. Vamos agora ao caso de concorrentes oblíquas, complanares concorrentes oblíquas, FH e HG. FH e HG, portanto, são retas esta reta e esta reta aqui.
São retas com planares concorrentes oblíquos, vê-se perfeitamente na figura. Em termos de vetores, o vetor FH é diferente do vetor K vezes GH. Quer isto dizer que este vetor FH e HG não são colineares, não são paralelos, de facto, é óbvio. Isso vê-se perfeitamente na figura. Se utilizássemos os números que aqui são apresentados para calcular explicitamente os vetores nas suas coordenadas, poderíamos provar analiticamente precisamente isto, mas aqui a figura está mesmo a pedir para fazermos geometricamente. Também se pode observar que o produto escalar entre os dois vetores é diferente de zero, pelo facto de FH e HG não serem perpendiculares. Portanto, neste caso, elas vão ser concorrentes oblíquas e não concorrentes perpendiculares, como o caso que vou mostrar agora de seguida, HG e FG. HG e FG concorrem no ponto G, daí que sejam concorrentes, mas formam um ângulo de 90 graus porque contêm dois lados adjacentes do retângulo, ou melhor, do quadrado, do retângulo, quero dizer, sim, do retângulo que é a base superior deste paralelepípedo. Em termos analíticos, vamos ter que o produto escalar entre HG e FG tem que ser necessariamente zero. Ora, HG e FG, como são perpendiculares, têm produto escalar nulo. E depois temos que o ponto G pertence a HG e o ponto G pertence a FG. Portanto, têm um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus, daí que sejam concorrentes perpendiculares. Oblíquas não complanares HG e BD. HG e BD. Portanto, elas de facto não pertencem ao mesmo plano. A de baixo, a BD, está inteiramente contida no plano da base. A outra, que é HG, está contida no plano da base superior, a outra da base inferior, e por isso nunca vão intersetar-se porque pertencem a planos paralelos. São concorrentes oblíquas, não complanares, disse concorrentes oblíquas, mas não é, portanto, são não complanares oblíquas, quero dizer. Em termos analíticos, o vetor HG é diferente de K vezes BD, o que significa em termos práticos que as retas os vetores não são colineares, por caso fossem, as retas eram paralelas, portanto seriam necessariamente complanares, e portanto temos também que o produto escalar é diferente de zero. Nós observamos bem que o HG e o vetor BD de facto não são perpendiculares, por isso garante-se esta segunda condição. Por último, perpendiculares, retas não complanares perpendiculares. HG e BC. HG, aqui está, BC. Ora, vê-se bem que elas são perpendiculares. Se nós considerássemos uma reta paralela a BC, que é a reta F, que é a reta FG, portanto, ela seria perpendicular à reta HG. Portanto, é um dos critérios de perpendicularidade entre duas retas. Recorde-se que é haver uma reta paralela, portanto, dadas duas retas, uma reta é perpendicular à outra se houver uma terceira reta que concorre com uma delas e que é perpendicular à mesma. Portanto, se nós considerarmos a reta FG, ela é perpendicular à reta HG e, portanto, a reta FG é paralela à BC. Mas vê-se isto bem na figura, não é preciso estar a recordar grandes conceitos. Em termos analíticos, vai-se dar o caso dos vetores HG e BC terem produto escalar nulo, porque efetivamente podemos observar que HG e BC são vetores perpendiculares um ao outro, porque o vetor BC é rigorosamente igual ao vetor FG. Portanto, o vetor FG e HG são vetores perpendiculares. E, portanto, uma vez que os vetores são perpendiculares e as retas não têm pontos em comum, podemos concluir que elas são não complanares perpendiculares. Consideremos um segundo exemplo. Consideremos as retas R, S e T definidas como aqui estamos a ver. R e S definidas pelas suas equações cartesianas e T definida pela sua equação vetorial, que recorde-se que é xyz igual a ponto mais k vezes um vetor diretor, onde o k pertence a z, ou a R, melhor dizendo. E recordemos que as equações x menos a sobre v1 igual a y menos b sobre v2 igual a z menos c sobre v3 são as equações cartesianas da reta com a direção do vetor v de coordenadas v1, v2, v3, que figura aqui no denominador, e que contém o ponto de coordenadas ABC. Qualquer detalhe que procurem, podem ver o vídeo correspondente às equações
cartesianas da reta no espaço, para mais pormenor. Mas basicamente nós sabemos que estas equações representam uma reta com estas características, com este ponto e com este vetor. Deste modo, se considerarmos esta primeira equação e a conseguirmos escrever nesta forma, conseguimos obter um ponto e um vetor desta reta, que neste caso é a reta R. Vamos então multiplicar na segunda fração o numerador e o denominador por menos 1. Ora, fica naturalmente menos 2 mais y, que é o mesmo que y menos 2. E o denominador fica simplesmente 2. Aqui onde aparece z, podemos escrever z menos 0 sobre 1. E com isto concluir que a reta R é uma reta que contém o ponto A de coordenadas 2, 2, 0. Ora, cá temos aqui o 2 e aqui o 0. E tem a direção do vetor R de coordenadas 3, 2, 1. Ora, aqui temos o 3, aqui o 2 e aqui o 1. Portanto, isto que nós fizemos destinou-se a saber um ponto e um vetor da reta R. Vamos aqui escrever ponto A e vetor diretor R. E vamos fazer o mesmo para a segunda reta, para a reta S. Vamos aqui, no caso da primeira expressão, dividir o numerador e o denominador por 2. Portanto, 2x a dividir por 2 fica x. 4 a dividir por 2 fica 2. E menos 12 a dividir por 2 dá menos 6. No caso da segunda fração, fica y menos 0 sobre menos 4. E nesta última fração, dividimos o numerador e o denominador por menos 1. Fica z sobre menos 2, que pode ser escrito na forma z menos 0 sobre menos 2. E vamos então concluir que se trata de uma reta que contém o ponto B de coordenadas menos 2, 0, 0 e que tem a direção do vetor menos 6, menos 4, menos 2. Ora, aqui o temos. E, portanto, vamos assinalar aqui em cima menos 2, 0, 0, menos 6, menos 4, menos 2. No caso da reta T, contém o ponto 1, 2, 3 e a direção do vetor T de coordenadas 1, 0, menos 2. Portanto, sabemos que na equação vetorial é mais fácil de todas, porque sabemos que aqui é o local onde se escreve o ponto e aqui onde se escreve o vetor. Vamos agora observar que estes dois vetores R e S relacionam-se deste modo. As coordenadas deste vetor são precisamente o dobro, o simétrico do dobro das coordenadas do vetor diretor da reta R. Se multiplicarmos o menos 2 pelo 3, obtemos o menos 6. Se multiplicarmos o menos 2 pelo 2, obtemos o menos 4. E menos 2 vezes 1 fica igual a menos 2. Daí que o vetor S vai ser menos 2 vezes o vetor R. E deste modo nós podemos concluir que as retas R e S são paralelas. Recorde-se que quando os vetores diretores das retas são colineares, então as retas também são paralelas. Portanto, as retas são paralelas. Esta é a conclusão. Resta saber se são no sentido estrito ou no sentido lato. Mas, se considerarmos um ponto qualquer da reta R, pode ser o ponto A, que já sabemos, 2, 2, 0, e formos substituir na equação da reta S, se o ponto pertencer, significa que as retas são coincidentes. Se não pertencer, significa que são estritamente paralelas. Recorde-se que isto já foi dito no início da aula. Vamos então pôr aqui no lugar do x o 2, no lugar do y também o 2, no lugar do z o 0. Obtemos esta expressão numérica que aqui está. 2 vezes 2, 4, 4 mais 4 dá 8. 8 a dividir por menos 6 dá 4 terços, e portanto fica menos 4 terços. Está aqui o menos 6 em baixo. 8 a dividir por menos 6 dá menos 4 terços. 2 sobre menos 4 dá menos 1 meio. Menos 0 sobre 2 fica simplesmente 0. E, como isto é uma proposição falsa, vamos concluir que o ponto A não pertence à reta S e, portanto, que R é estritamente paralela a S. Resumindo, vetores colineares, um dos pontos da reta não pertence à outra, as retas são estritamente paralelas. É a conclusão que nós podemos tirar de imediato. Em termos geométricos, dá-se um cenário deste tipo. Aqui temos os vetores colineares, até está aqui assinalado ao pormenor de o S ser menos 2R, portanto temos aqui o vetor R, o menos 2R é um vetor com o dobro de complemento de R e com sentido contrário. Aqui está ele. E, portanto, a situação geométrica é esta que aqui estamos a ver. Vamos passar à reta R e T e observar que se fizermos o produto escalar do vetor R pelo vetor T, observamos que vai dar igual a 0. Repare-se que o produto escalar fica 3 vezes 0, cá está,
mais 2 vezes 1, cá está, mais 1 vezes menos 2. 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1, 2, 2 menos 2 dá 0. E, portanto, com base nisto, nós podemos concluir de imediato que as retas R e T vão ser perpendiculares. Mas aqui acrescente-se que o S e o T têm precisamente a mesma relação. Isto deve-se ao facto destas duas serem paralelas, já foi visto. Portanto, multiplicando o vetor R, o vetor S pelo vetor T, S por T, obtemos igualmente menos 6 vezes 0, que é 0, menos 4 vezes 1, que é menos 4, menos 2 vezes menos 2, que é 4, e menos 4 mais 4 dá 0. Obtemos então a conclusão que as retas R e T e as retas S e T são perpendiculares. Ou seja, a reta T é perpendicular à reta R e é perpendicular à reta S. Isto é óbvio, basta ser perpendicular a uma para ser também à outra, porque elas são paralelas. Em termos geométricos, temos uma situação deste tipo. Normalmente, ou seja, os vetores são, no caso de S e T, está aqui ilustrado o S e T, podia-se fazer o mesmo para o R e T. Portanto, neste caso, nós nem sequer vamos ao pormenor de ver se as retas têm ou não um ponto em comum. Para o fazer já teríamos que recorrer a um sistema. Basicamente, dizemos simplesmente que elas são perpendiculares, sem entrar no pormenor se são concorrentes perpendiculares ou simplesmente não complanares perpendiculares. Simplesmente se tira essa conclusão. Retas perpendiculares é a nossa conclusão. Recomendamos agora que se pratiquem estes conceitos, resolvendo a parte correspondente à ficha de geometria no plano e no espaço, aula 15, posição relativa de duas retas. Se gostou da aula, não hesite em fazer like e partilhar com os amigos.